Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais um dia para podermos estudar juntos e aprendermos da palavra de Deus, E hoje nós vamos viajar pela palavra de Deus com Paulo, numa viagem missionária. Você sabe o que é uma viagem missionária? Paulo, servo do Senhor, ele começou a fazer essas viagens missionárias por várias cidades para pregar a palavra de Deus a todas as pessoas que não conheciam sobre o amor de Jesus. E nessa viagem, gente, nós vamos começar lendo a palavra de Deus. Você vem comigo? Vamos ler a palavra do Senhor? A gente vai ler a palavra do Senhor no livro de Atos. Atos 16, capítulo 16, versículo 31. Esse vai ser o nosso versículo para decorar e memorizar, tá bom? Atos, capítulo 16, versículo 31. Fala assim: Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Vamos repetir comigo mais uma vez? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha que bênção esse versículo, gente. E eu trouxe esse versículo escrito aqui, bem grande, para que você possa decorar e guardar no seu coração. E para que a gente não esqueça, vamos colocar também aqui no nosso painel esse versículo, para que a gente não se esqueça dele. Amém? Então, gente, hoje a nossa aula ela vai se passar numa cidade por onde Paulo esteve. Você lembra de Paulo? Saulo, que virou um Paulo. Você se lembra? Se você ainda não assistiu essa aula sobre o apóstolo Paulo, você clica aqui embaixo, eu vou deixar um vídeo para você acessar, para você assistir essa outra aula, porque ela fala da vida de Paulo e da conversão dele, que foi muito, muito maravilhosa e impactante. Então, assiste essa aula primeiro, tá bom? Então, gente, hoje nós vamos continuar falando de Paulo. Nós vamos falar sobre as viagens de Paulo. Paulo, ele começou a viajar por todos os continentes, por vários lugares, para poder pregar a palavra de Deus, falar do amor de Jesus para as pessoas que ainda não conheciam Jesus, sabe? Então, Paulo, certa vez, estava passando por uma determinada cidade junto com o seu amigo e também servo do Senhor, chamado Silas. Esse daqui é o Silas, também um discípulo de Jesus. E este era Paulo. E os dois estavam passando por várias cidades e o Senhor Jesus estava usando eles para poder curar, para poder libertar várias pessoas pelo caminho. E aí, de repente, quando eles estavam passando por uma determinada cidade, eles encontraram uma mulher. Essa mulher, gente, ela fazia algo que não agradava a Deus. Sabe o que ela fazia? Ela era uma adivinhadora. Você sabe o que é isso? Você já viu esse desenho em algum cartoon, algum desenho na televisão? Pois é, gente. Isso daqui, essa prática de adivinhação, de adivinhar o futuro, de ter uma bola de cristal, isso não é do Senhor, mas isso quem faz essas coisas, eles não fazem por parte de Deus, mas eles fazem por parte de um espírito do mal que faz essas pessoas saberem o futuro e as pessoas assim acreditarem nelas, achando que é Deus, mas não é Deus. Sabe por que não é Deus? Eu vou te falar aqui na palavra de Deus. No capítulo 16 ainda de Atos, a palavra de Deus fala assim, Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Versículo 18.
Paulo disse assim para ela, gente: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, saia dela. E na mesma hora saiu o espírito daquela mulher. Então, gente, essa prática de adivinhação, de bola de cristal, de mágica, essas coisas, Deus não se agrada. Isso é um pecado diante do Senhor, é um pecado de feitiçaria e Deus não se agrada dessas coisas. Só que quem estava usando aquela mulher não era a boca de Deus, mas sim era um espírito do mal. E aí, quando Paulo e Silas passavam pela cidade, essa mulher estava lá. Só que ela, gente, ela dava muito dinheiro com essas adivinhações para o seu chefe. Ela tinha um chefe, ela tinha um senhor. E esses senhores, eles gostavam que ela fazia isso, que ela era usada pelo mal, só para poder, gente, ganhar muito dinheiro, sabe? É isso mesmo. Então, o que aconteceu? Essa mulher começava a fazer essas coisas e a ganhar dinheiro para os seus senhores. E então Paulo e Silas, vendo o que estava acontecendo, o que eles fizeram? Eles na mesma hora falaram no nome de Jesus para que aquela mulher fosse liberta. Eles falaram assim, em nome de Jesus, sai dela, espírito mau, espírito de adivinhação. E então, na mesma hora, no nome de Jesus, esse espírito saiu dela. E aí, ela parou de adivinhar o futuro, né? Sendo usada pelo mal. E aí, o que aconteceu? Gente, esses senhores que recebiam dinheiro para poder, através dela, ganhar muito dinheiro, eles pararam de ganhar dinheiro. Pararam. Aquela mulher foi liberta. Ela não mais era agora uma adivinhadora, não. Mas agora ela passava a ser uma pessoa que teve experiência com o nome de Jesus. E então, gente, aqueles homens que queriam muito dinheiro, eles foram atrás de Paulo e Silas. Eles foram atrás deles com muita raiva para poder, então, bater em Paulo e Silas para poder colocá-los numa prisão. É isso mesmo. E aí eles chamaram as autoridades. Eles chamaram as autoridades para poderem vir e prenderem Paulo e Silas, gente, naquela cidade. E aí, o que aconteceu? Paulo e Silas, gente, eles foram presos, foram chicoteados, receberam várias e várias formas de agressão e eles assim foram para parar na prisão, gente. Olha só, eles foram para a prisão somente por quê? Porque eles falavam em nome de Jesus, falavam do amor de Deus para as pessoas e porque eles tinham falado em nome de Jesus para que aquela mulher fosse liberta, né? Eles expulsaram o espírito do mal daquela mulher e por isso eles foram presos. Você acredita nisso? Eles não fizeram nenhum mal, pelo contrário, eles fizeram o bem. E por causa disso, eles foram chicoteados e foram parar aonde, gente? Na prisão. Eles foram presos. E aí o carcereiro, aquele que ficava tomando conta aqui da prisão, ficou lá. Não deixou Paulo e Silas sair da prisão. Mas aí, você sabe o que aconteceu? Você acha que Paulo e Silas, eles ficaram assim, com essa cara de raiva, porque eles foram para a prisão? Vocês acham que eles ficaram assim, com muita raiva? Ai, puxa vida, eu estou na prisão, mas eu estava fazendo só o que era certo. Por que eu estou na prisão, Deus? Por que eu estou aqui? Vocês acham que Paulo e Silas estavam assim, zangado com Deus? Ou zangado por estarem na prisão? Eu acho que não. Eles não estavam zangados. Será que eles estavam assustados? Estou com medo. Será que eles falavam isso? Estou
medo, tirem-me daqui, socorro. Será que era assim que eles falavam? Será que eles estavam apavorados, assustados? Eu acho que também não. Será que eles estavam, gente, chorando? Ai, eu estou na prisão, ninguém gosta de mim. E agora o que eu vou fazer? Será, gente, que eles estavam chorando? Eu acho que também não. Então, como é que Paulo e Silas estavam na prisão? Você pode me dizer? Eles estavam, gente, com essa carinha aqui, ó. Com cara de alegres, com cara de felizes, mesmo estando numa prisão. Você sabia disso? Será por que eles estavam felizes? A Bíblia fala que Paulo e Silas, eles foram até mesmo, olha, presos com correntes. Eles foram acorrentados, sabe? Eles foram acorrentados para que eles não saíssem da prisão. E mesmo assim, Paulo e Silas, eles começaram a fazer algo muito especial. Você sabe o quê? Eles começaram a orar. Eles começaram a orar e eles começaram a louvar a Deus. Eles começavam a cantar louvores a Deus. E aí, quanto mais tempo eles estavam presos, mais eles louvavam a Deus e dava-se para se ouvir os louvores que eles cantavam. Todo mundo lá dentro da prisão estava ouvindo os louvores, que Paulo e Silas estavam cantando, louvando a Deus, alegres dentro da prisão. Dá para acreditar nisso? Pois é, a Bíblia diz que enquanto eles louvavam a Deus e oravam a Deus, porque no seu coração, eles amavam a Jesus, eles amavam a Deus e eles sabiam que Deus estava com eles. Eles sabiam que Deus não ia deixar eles sozinhos. Não, não, não. Então, por isso, eles louvavam a Deus com o coração cheio de amor e de gratidão ao nosso Deus. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Deus mandou socorro para eles. Enquanto eles louvavam, enquanto eles oraram, Deus cuidou de tudo e Deus fez com que à meia-noite houvesse um terremoto. Ai, um terremoto! Ai, e a cadeia então começou a balançar. O chão começou a balançar e de repente, gente, a prisão, ela se abriu. As pedras da prisão começaram a cair, a cair, a cair. E a prisão, gente, se abriu. E Paulo e Silas puderam sair da prisão. Olha isso! E não só Paulo e Silas, gente, mas todas as pessoas que estavam presas naquele dia, elas saíram da prisão, a prisão inteira, com um terremoto, chacoalhou tanto que a prisão caiu, abriu-se a prisão para Paulo e Silas. Olha que coisa maravilhosa! Deus mandou um terremoto para poder ajudar Paulo e Silas a saírem daquela prisão que era muito injusta, não é mesmo? Mas às vezes nós passamos situações de injustiça, na nossa vida, nós ficamos achando que estamos sendo injustiçados, mas não se preocupe, sabe por quê? Porque Deus está com você, basta você louvar ao Senhor e orar quando você estiver triste ou numa situação difícil. E Ele vai mandar o socorro, Ele vai mandar um jeito de te tirar dessa situação. Pode ter certeza disso. E aí, gente, o carcereiro ficou apavorado. Ele falou, meu Deus, e agora? Os presos fugiram. O que eu vou fazer? Como que eu vou me explicar? E aí, gente, naquele momento, Paulo e Silas falou para ele, ei, senhor carcereiro, não fique assim não, e nós estamos aqui ainda. E aí o carcereiro falou assim para ele, perguntou, como que eu faço para me salvar? E agora? E aí Paulo e Silas, ele respondeu assim, Paulo respondeu assim para o carcereiro,
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí ele falou esse versículo que nós falamos no início da aula. Falou para o carcereiro, para que o carcereiro aceitasse Jesus na vida dele e a vida dele então seria salva. E então, gente, naquele momento, o carcereiro se ajoelhou, ele aceitou Jesus ali e ele imediatamente levou Paulo e Silas para irem na sua casa. Eles foram levados para a casa do carcereiro, porque o carcereiro, ele precisava falar de Jesus para a família dele. Assim como ele recebeu a salvação naquele momento tão difícil que ele achava que tudo estava perdido, naquele momento ele viu a esperança da salvação poder entrar na sua casa. E aí, sabe o que ele fez, gente? Ele chamou Paulo e Silas para ir na sua casa, para poder falar de Jesus para a sua família, para a família dele que estava lá, para os filhos. E agora ele já não era mais um homem sem Jesus, agora ele era um homem alegre com a salvação, com Jesus. E então, gente, Paulo e Silas, eles foram lá na casa do carcereiro, onde estava a sua família lá, e ali eles puderam ter o seu momento ali de tranquilidade, de alegria, conversando, comendo junto à família do carcereiro na mesa. E então, no final de tudo, todos foram salvos, receberam a salvação e também foram batizados, assim a Bíblia diz. Eles receberam Jesus como seu Salvador e eles também foram batizados. E ali surgiu mais uma família para a glória do Senhor, com a salvação. Às vezes tem momentos na nossa vida que nós não entendemos porque nós nos sentimos presos, como se estivéssemos numa prisão onde nós não vemos saída. Mas Deus, ele tem sempre um plano melhor para mim e para você, para o seu problema. Então não se preocupe qual seja o seu problema, mas ore e louve ao Senhor, porque enquanto você faz isso, Deus cuida de você e Deus cuida da sua causa e faz tudo se resolver de acordo com a vontade dele, né? Afinal de contas, Paulo e Silas, eu tenho certeza que eles nunca imaginaram que Deus mandaria um terremoto para poder tirá-los da prisão, não é mesmo, pessoal? Mas é assim que Deus faz. Ele nos surpreende e às vezes ele manda uma saída para você, uma solução da forma que você nem espera, mas que você vai ver que é Deus quem faz todas as coisas para poder glorificar o nome dele. Amém, crianças? Então, essa foi a nossa aula. Vamos orar nessa hora? Vamos orar comigo? Se tem algo te aprisionando, te deixando sem saída, triste, nessa hora ore comigo, fala assim com o Senhor, ó. Senhor Jesus, eu te aceito no meu coração como meu Salvador, como meu único Senhor. Senhor, eu te peço, cuida de mim, cuida da minha família, cuida dos nossos problemas, para que nós possamos ver o milagre do Senhor, a bênção do Senhor nos momentos difíceis nas nossas vidas. Seja conosco, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Como é bom aprender mais a palavra de Deus, não é mesmo? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Amém? Bye!